Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do mini curso de controle de custos de produção. Vão ser 5 aulas para ajudar e auxiliar em todo o controle de gastos de um empreendedor que está começando. Então, eu me chamo Hanna e eu vou te acompanhar nesse módulo 1 ou aula 1. Chame da forma que achar melhor e que quiser. Então, para a gente começar, vamos aprender primeiro os objetivos dessa aula. Então, até o final dessa aula, você vai ter aprendido o conceito de gastos, de custos versus despesa e de divisão de gastos. Então, vamos começar com uma pergunta que pode ser comum e até boba para umas pessoas, mas é um conceito muito importante da gente definir. O que são os gastos? Dá uma pausa aí agora no vídeo e se pergunta, para mim, o que são os gastos? Eu sei o que são, eu sei como lidar com eles, ou melhor, eu sei como definir esses gastos? Então, a gente vê que o conceito de gastos são todas as saídas de dinheiro de uma empresa. Mas se você parar para pensar junto comigo, quando a gente tem um dinheiro saindo de uma empresa, esse dinheiro, ele não sai só para um lugar, ele sai para vários lugares. E então, vamos dar um exemplo melhor desses gastos? Então, a gente pode ter um gasto com matéria-prima, com a mão de obra, com os insumos e com a oferta. Vamos fazer de uma forma mais didática ainda? Vamos trazer esses exemplos como se aqui fosse uma lanchonete. Uma lanchonete delivery, que está funcionando em casa, que abriu durante a pandemia. Então, a matéria-prima para fazer uma batata frita, grava bem esse exemplo da batata frita, a gente vai usar bastante ele. Então, qual é a matéria-prima? Um dos gastos vai ser para comprar a batata, que vai ser cortada para fazer a fritura da batata, né? A mão de obra. Ah, mas eu comecei sozinho, mas você também está trabalhando, a sua mão de obra também é um gasto. E vamos supor que mesmo esse empreendedor esteja começando, ele tivesse tido a necessidade de contratar mais uma pessoa para auxiliar. Então, a gente tem uma mão de obra, a gente tem os insumos, as contas de gás, de luz, de água. Isso também conta como um gasto. E a oferta? Em um caso de uma lanchonete, que é um delivery, a gente pode usar como exemplo de uma oferta um delivery de carro que está indo ali, e aí dentro dessa oferta a gente coloca gasolina, a gente coloca o tempo de uso do carro, a quilometragem rodada, o motorista desse carro, desse veículo, né? Pode ser uma moto, que é muito comum também os motoboys. Então, agora, esses gastos estão indo para algum lugar. Mas esses gastos, eles vão ficar divididos. Eles não ficam só ali no papel. Porque senão seria muito vago para a gente. Então, esses gastos, eles se dividem em custos e despesas. Mas, Hanna, como eu vou separar esses meus gastos aqui em custos e despesas? Calma, que a gente vai ver isso aqui. E você vai entender que é essencial saber diferenciar os custos das despesas. Então, a gente vê que os custos são facilmente reconhecidos, porque eles têm uma relação direta com a produção de um bem ou serviço. E as despesas? As despesas são gastos que estão relacionados à comercialização e administração de um negócio. Ficou confuso? Não tem problema, a gente vai ver isso melhor. Então, vamos ver aqui. Custos. Vamos começar por um custo que é o mais tranquilo. Vamos lá. O custo, primeiro, a gente tem que entender que ele é um gasto fundamental. Não tem como funcionar se você não tem um custo. Mas por que não tem como funcionar se você não tem custo? Porque é por meio dele que a empresa opera para levar um produto à venda. Ana, ainda está muito confuso. Como assim, por meio dele, a empresa opera para levar o produto à venda? Porque quando a gente aumenta a produção e venda, significa aumentar os custos. Então, você está me entendendo? Se a gente tem um custo mais alto dentro de uma empresa, isso significa que a produção na empresa também aumentou. Conseguiram entender? Então, é bom você ter um custo alto? Será? Comece a refletir aí. E aqui um exemplo para ficar mais didático. Se para vender a batata frita, ainda usando o exemplo da lanchonete que a gente deu lá atrás, a gente precisa de batata, óleo, sal, embalagem. Esses são os custos do produto.
Então, por que que é um gasto fundamental? Porque se eu quero vender batata frita, eu não tenho como vender, ofertar esse produto se eu não tiver o custo de comprar a batata frita, o óleo que eu vou fritar, o sal e as embalagens que essa batata vai ser colocada. Então, é por meio desses custos que a empresa vai operar. Então, se você teve esse custo no mercado com a batata frita, se você teve esse custo no armazém comprando a embalagem, vai ser o seu meio de operação que você vai levar esse produto à venda. Porque se você não tivesse comprado essas coisas, você não conseguiria vender o seu produto. Tá, então o valor aí do custo foi, né? A definição de custo fechou, ficou certinho. Mas e as despesas? As despesas talvez seja um pouquinho mais complexo de entender, mas você vai sair daqui entendendo a despesa. Vamos lá. A despesa é o gasto de comercialização e administração. Ih, falou grego, Hanna. Não tem problema. Calma aí. A gente vai conseguir dizer o que é despesa. Daqui a pouco vocês vão sair para os outros. Isso aqui é custo, isso aqui é despesa. Tem só que ter paciência. Então, quanto menor a nossa despesa, maior vai ser o lucro. Conseguiram ver a diferença entre despesa e custo já aqui? Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui a gente está falando que aumentar a produção significa aumentar os custos. Ou seja, se eu estou vendendo mais, eu estou com um custo maior. Aqui na despesa, a gente já vê que quanto menor a despesa, maior o lucro. Vocês estão conseguindo ver essa diferença? De por que é importante a gente separar o gasto? Agora está começando a fazer um pouquinho mais sentido, né? Mas, então, o que são essas despesas? Aqui eu separei dois exemplos. Se para vender a batata frita precisa de panela, gás e luz, essas são as despesas. Mas, se para vender a batata frita vai precisar de panela, você concorda comigo que essa despesa vai ser uma despesa fixa? Porque você não troca de panela todo dia ou todo mês. Panela é um produto que se compra e você tem um gasto para comprar essa panela, mas essa panela ela tem um processo de durabilidade. Então, essa panela você vai comprar ali de quanto em quanto tempo? Ah, essa panela que eu comprei vai ter a durabilidade de 1 ano. Então, essa vai ser uma despesa fixa, que você vai ter de 1 em 1 ano. Mas existem as despesas que são variáveis. O que são as despesas variáveis? É a conta de gás e a conta de luz, por exemplo. Por quê? O preço do gás varia, o preço da luz varia. Outra despesa fixa que a gente pode colocar aqui também, caso você esteja alugando um espaço para fazer essa produção, você vai ter o seu aluguel todo mês, independente de você produzir ou não alguma coisa, vender ou não algum produto, você vai continuar tendo essa despesa fixa. Então, para entender despesa, sempre que você quiser se perguntar qual é a minha despesa, é só você fazer essa pergunta aqui, ó. Quais são os gastos que eu vou ter com ou sem venda? Então, vocês entenderam qual é o foco assim da despesa? Se você for ou não vender o seu produto, você vai continuar tendo ali a conta de luz chegando, nem que seja na tarifa mínima. Você vai continuar tendo o aluguel, você vai continuar tendo o valor do gás, o valor da água. Então, as despesas é aquilo que independe da sua venda. Então, os gastos vão ser, vamos voltar aqui para a nossa definição. Ó, o custo é facilmente reconhecido. Por quê? Porque ele tem relação direta com a produção do bem ou do serviço. Por quê? Porque se eu estou produzindo, eu preciso comprar o material. Então, esse material que eu estou produzindo vai ter um custo. Mas, se eu estou produzindo, eu também preciso de um espaço, e nesse espaço já vai ter despesa. Porque esse espaço eu posso não ter vendido nada esse mês. Mas o aluguel vai vir, as contas vão vir. Mas caso eu não tenha vendido nada, tenha escolhido não vender nesse mês, eu não vou precisar aumentar o meu custo. Ou melhor, não vou precisar ter esse custo. Porque se eu estou em um ramo alimentício, por exemplo, eu simplesmente vou poder pegar ali e escolher não comprar a batata nesse mês. E o conceito de variável e fixo também vai para os custos, tá? Então, se a gente tem uma batata que muda de valor, assim, muito oscilante,
muito oscilante não, que a gente consegue ver uma oscilação bem grande, assim, de preços dos alimentos. Isso também vai ser um custo variável e também existem os custos fixos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa aula. Se você não entendeu, volta de novo o vídeo. Tá aqui para você ver quantas vezes precisar, quantas vezes quiser. O intuito aqui, a gente sai daqui com os conceitos, ó, na ponta da língua, que isso aqui é a base e vai ajudar, e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, vamos separar os gastos pessoais. Qual a importância da gente separar os gastos, né? Aqui, vou colocar meu rostinho aqui mais para baixo. Aqui a gente tem uma pessoa física e a pessoa jurídica. Quando se tem um negócio, independente se tenha começado agora, se seja um negócio pequeno ou não, aqui tá a pessoa jurídica, né? Então, não necessariamente você precisa ter um MEI, né? Ou algo registrado, seria bom que tivesse, mas aqui, como a gente está falando abertamente, vamos colocar aqui pessoa jurídica só de termo técnico mesmo, tá? Mas quando a gente fala de uma empresa que você está trabalhando e do seu gasto pessoal, um erro muito comum no início está associado àquilo que o produtor faz bem, ou melhor, perdão. O início de cada empresa, geralmente ela está associada com o que o produtor faz bem, né? Me perdi aqui, não, já mexi. Por quê? Eu só oferto aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho uma boa oferta desse produto, se eu faço bem um caldo verde, eu vou vender esse caldo verde. Mas muitas vezes esses empreendedores começam em casa e esse gasto é misturado entre famílias e negócios. E é aqui que entra o principal: separar os gastos não é um capricho, mas sim algo necessário para o crescimento da empresa. E agora vocês vão entender por quê. Se não se sabe o gasto, não se sabe o preço do produto que será vendido. Ou seja, não importa se você faz uma comida para vender que sai da sua casa. Porque se eu ver uma batata frita, essa batata frita maravilhosa, sai do meu fogão, eu preciso ter pelo menos uma noção de quanto aumentou o meu gás. Então, se você está acostumado, é só você pegar as contas anteriores. Pegou as contas anteriores do gás? Meu gás vinha R$ 30 todo mês com gás encanado, né? E aí, depois que eu comecei a vender a batata frita, aumentou o meu gás para R$ 50. Então, você sabe que R$ 20 está sendo do gás ali, desse aumento, né? Já pela média que você fazia. Você sabe que é um aumento desde quando você começou a vender. Mas, por exemplo, se o gasto de botijão, você vai ver na média, tipo, esse botijão aqui durou mais esse mês, desde que eu comecei a fazer esse trabalho durou menos. E a mesma coisa com conta de luz, com conta de água. E por que é importante saber isso? Exatamente porque se você não sabe quanto você gastou para produzir aquele produto, você não sabe quanto ele vale. Porque o preço do produto não é simplesmente o custo que você teve. Você teve um custo para comprar o material, a matéria-prima. Depois, você teve o custo do seu trabalho, que isso a gente vai falar mais à frente. É importante a gente também valorizar o nosso trabalho, também tem um custo, a gente tem o nosso tempo ali, que é o nosso ativo mais importante. Então, assim, é importante que a gente entenda que para produzir um produto são muitas coisas envolvidas e a gente precisa. Então, agora vamos separar os gastos da empresa? Agora que a gente já entendeu a importância de separar os gastos pessoais dos gastos da empresa e dos gastos jurídicos, né, empresariais, vamos separar os gastos da empresa. Então, a empresa tem os gastos fixos. Esses gastos, eles ocorrem periodicamente e não têm relação nenhuma com a venda. Além disso, são gastos recorrentes. Isso aqui te lembra alguma coisa, gente? A gente falou aqui, vamos voltar. Vamos voltar. O que isso te lembra? Isso te lembra a despesa, né? Então, a gente fala que todos os gastos fixos são despesas? Não, mas é bom você pensar que talvez os gastos fixos da empresa sejam mais despesas do que custos. Mas no final da aula a gente vai ter uma atividade bem legal que vai ajudar bastante nessa reflexão. Mas é bom fazer essa comparação. Então, Hanna, você está me falando que toda despesa é ruim ou que todo gasto fixo é ruim? Claro que não. E agora um exemplo maravilhoso. Um gasto fixo muito importante é a retirada mensal do empreendedor. Por quê? Não adianta fazer algo que não seja rentável. Então, por que é importante a gente saber o preço do produto?
porque você sabe quanto você vai cobrar em cima dele. E em cima deles tem que ter um lucro para você comprar mais coisas, tem que ter a sua reserva e tem que ter o seu salário, o salário de quem está produzindo. Então, nunca deixe de colocar esse gasto fixo, porque você também está ali fazendo aquele trabalho. Talvez no início fique um pouco difícil, mas tenta tirar um pouquinho desde o início, pelo menos, para você sentir que isso tá ali te incentivando. Os cachorros estão latindo, tá certo? Desculpa, mas caso não tenha, caso o som esteja ficando um pouco ruim. Mas isso é importante até para que dê prosseguimento ao trabalho. E os gastos variáveis estão muito ligados à produção de bens, serviços ou vendas. Então, a gente já tem uma associação maior de gasto variável com os custos. Isso não quer dizer que não existe despesa fixa e que não exista custo fixo também, tá? Existem os dois e é importante a gente saber quais são. Exemplos de gastos variáveis. Aqui o exemplo da dona Jurema. Jurema é empresária no ramo de delivery de quentinhas. Jurema só vai gastar com embalagens e motoboy quando houver venda. Esses gastos só vão existir caso aconteça uma venda efetiva. No exemplo, o gasto pode ser medido cada vez que dona Jurema vende uma quentinha. Como então saber quantas embalagens de quentinha comprar então? Vamos lá, gente. Existem coisas que o próprio produtor só vai saber com a prática. Então, é realmente ir vendendo e conhecendo o seu público. Como eu vou saber quantas embalagens eu vou ter que usar? Quantas quentinhas Dona Jurema vai vender por semana? Ela vai começar vendendo, vai ver o público que ela tem, vai ver a demanda que ela tem. E conforme ela for vendendo, ela vai aprendendo a controlar isso. Então, existem coisas que não são teóricas, que são com a prática de cada um, com a prática de cada estabelecimento, e por isso é muito importante conhecer o público que se quer atingir. E bom, vamos reforçar aqui mais uma vez gastos fixos e gastos variáveis. Vou colocar meu rostinho aqui para baixo. Então, gastos fixos, para fixar mesmo, são aqueles que mesmo que não seja nada comercializado, eles vão existir, como conta de luz, energia, água e aluguel. Aqui tá energia, mas energia, por favor. E gastos variáveis só existirão caso ocorra a produção e ou comercialização de produto ou serviço, como embalagem de matéria-prima. Então, agora, para refletir, lembra que eu falei que tinha atividade legal no final? Vamos lá. Pega aí caneta, papel e vamos fazer uma listinha. Você tem gastos fixos na sua empresa? Agora que você já sabe que gastos são divididos entre custos e despesas, eu te recomendaria fazer custos fixos e despesas fixas. Então, coloca aí de tic-tac para pensar. Caso tenha, quais são? E os gastos variáveis? Então, divide aí também. Custos variáveis, despesas variáveis. E quais são? Referência do curso do Sebrae, de como definir preço de venda. Essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham muito gostado. Eu me chamo Hanna Moraes, sou discente do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé. Foi um prazer estar aqui hoje, espero que tenham aproveitado. Tchau, tchau.